da brasa. Ok. Tá? A gente vai fazer uma discussão, né? Então, eu vou ler o primeiro caso, e aí eu vou tentar direcionar. Vocês já leram, já responderam, já enviaram por e-mail, né? Então, já estão Eu não cientes. consegui responder, não. Nem o primeiro, nem o segundo, velho. Não consegui Sério? realmente fazer. Uhum. Acho que a turma do estágio 1 não teve bioquímica, tá? A intenção também é essa, e tá vendo imuno agora, justamente para discutir, porque quando vocês forem para o estágio, ninguém vai esperar para dizer que vocês viram a disciplina ou não, né? Vocês vão ter que estar com tudo na ponta da língua, até para aproveitar o máximo, né, do estágio, porque também não adianta chegar lá, ninguém vai dar tudo na mão de vocês, né? No máximo vai te ensinar a parte técnica, mas a parte pensante, né, tem que ser sua, no mínimo a gente tira uma dúvida, mas não vai ter ninguém segurando na mão de vocês para dizer o porquê de cada coisa. Então, vocês precisam ter um lastro, né, teórico para poder aprofundar, tá? Então, vamos lá. Caso 1, proposição 1, casal de paciente denominado Pimenta Potts e Antônio Stark solicitaram apoio médico da Unidade Básica de Saúde no bairro de Pindoba, no município de Jiquiriçá. PP, né, sexo feminino, 19 anos, descendência oriental, secretária natural e procedente de Salvador, solteira e católica. Relatava enjoos frequentes, sonolência, polaquiúria, né, que é o excesso de micção, né, a pessoa faz muito xixi. Relata que fez o teste rápido para gravidez e apresentou o seguinte resultado, que é o que a gente viu aqui nesse teste rápido. O rapaz, né, 21 anos, afrodescendente, trabalhador rural, procedente de Jiquiriçá, de acordo com o próprio relato, o mesmo realizou o teste, pois achou que não estava funcionando direito, né? Fez o teste para ajudar lá a amiga, né? E o resultado dele, né, deu esse resultado aqui, tá? Então, primeiro, o que quer dizer esse primeiro resultado aqui, né? Se vocês fossem fazer de um paciente, fizesse o teste rápido, né? Primeiro, o que quer dizer esses dois tracinhos nesse teste rápido, tá? O que aconteceu aqui? Primeiro, o que cada um tracinho significa e depois a interpretação. Bora lá. O primeiro traço é de controle, o segundo é mostrando se deu positivo. Perfeito. Então, aqui é o controle. Então, se esse primeiro tracinho reagiu, beleza, não quer dizer meu teste está funcionando. Porque lembra que esse teste rápido aqui é o que a gente chama de imunocromatografia, tá? Essa imunocromatografia, a gente vai colocar a amostra aqui, nessa região aqui vai ter os reagentes. Se o indivíduo tiver ou antígeno ou anticorpo que eu estou pesquisando, ele então vai subir aqui e vai reagir no teste. A região do controle, ele sempre tem que funcionar, porque ele vai ter lá os reagentes aqui, mas no momento que eu coloco o líquido, faz com que esses reagentes subam e caiam na região onde a gente tem cor. Então, esse teste sempre tem que dar aqui, essa região do controle sempre tem que dar reagente, o controle, porque se não der reagente, significa que o meu teste não está mais funcionando. Então, o primeiro pedaço aqui é o controle. O segundo aqui é para eu ver a amostra do meu paciente, se é positivo ou não. Isso que eu ia perguntar, Pro. Se o controle não aparecer, joga fora o teste, não? Tem que refazer o teste, porque aquele teste não está funcionando. Ah, ok. Então, ou alguma coisa que você fez, ou foi o teste que não está funcionando, ou a maneira que você colocou, porque aqui tá vendo, ó, a região onde tem o máximo onde a gente pode colocar a amostra, né? Se eu passar desse limite, eu posso ter uma mancha, posso ter um borrão, que não vai me dar segurança da reação do meu controle.
tá? Então, a gente tem que observar essa positividade. Mas quando eu vejo uma amostra de um paciente dar um resultado desse, o que significa dizer? Amanda, você está falando do segundo ou do primeiro? Do segundo. Primeiro, a gente já sabe que é o controle que está funcionando. Mas esse segundo traço aqui, vocês teriam segurança de dizer? Que a gente falasse primeiro do primeiro, para poder discutir logo sobre a pimenta. Mas é dela. Esse teste aqui é o primeiro, é o dela aqui. Então, o primeiro, né? No caso aí da pimenta, deu negativo, né? Deu não apareceu. Negativo. Aí com base no sintoma dela, pode ser sim que ela esteja grávida. Mas vocês têm certeza que isso aqui é um resultado negativo? Pode ser um falso Olha negativo. Pro exame. Pode ser um falso negativo. Não é negativo, não. Eu coloquei positivo porque tem uma... Aparece. Ele aparece, mas aparece tá fraco, mas tá aparecendo. Tá fraco, tá bem fraquinho, realmente. Então, vocês teriam segurança de liberar um positivo ou um negativo desse exame? Não, eu não teria, não. Só estaria um outro exame. Faria. Como? Para ela, com esse exame aí, não. Só estaria mais exames para estar confirmando o positivo dela. Justamente. Eu pediria, Amanda, um exame de beta. Um beta-HCG. Para poder comprovar. E pediria o quantitativo. Isso, né? Porque esse teste rápido aqui, ou o indivíduo deveria refazer o teste rápido, ou já ir, como vocês falaram, direto para um teste mais específico e mais sensível, né? Porque Exatamente. a gente está vendo aqui que não é uma reação de confiança essa aqui. Eu não daria nem negativo nem positivo nessa reação aqui. Então, para mim, isso aqui é um exame inconclusivo. Eu não posso tirar nenhuma conclusão, entendeu? É inconclusivo. Nem tá positivo, nem tá negativo. Porque vai que deu alguma reação falsa positiva. Então, tá reagindo fracamente. Ou é, né, um negativo mesmo. E eu vou dar como positivo. Então, essa é uma questão que a gente tem que ter muita segurança quando a gente vai liberar um resultado. Se tá uma coisa assim que eu não posso bater firme e dizer que realmente é positivo, que realmente é negativo, qual é a ideia? Como vocês direcionaram? Ou refaz o teste, ou pede uma recoleta na amostra dela e compara duas amostras diferentes, né? Ou, por exemplo, faz um teste quantitativo, como vocês falaram, né? Aí se existe um exame padrão ouro, né, que é o beta-HCG quantitativo, por que não fazer logo esse, já que o primeiro deu inconclusivo, né? Só se for uma questão de valor, mas eu acho que aí não é o caso, né? Porque o beta não é um exame tão caro. Não. Às vezes o exame de farmácia sai até mais caro. É verdade, tá? Então, o que aqui seria a primeira proposição, próximas etapas, no caso da indivídua, né, seria refazer o teste, fazer um teste mais específico. Também coisa que a gente não pode esquecer, a gente foca em laboratório, mas a gente também pode utilizar a abordagem de exames de imagem também, né? Ter exames de imagem, um ultrassom, né? Porque poderia haver, né, coraçãozinho já lá batendo, dependendo das semanas possíveis do feto. Nada, o saco vitelino já ia dar para ver. Justamente. Então, não só um laboratorial mais específico, mas levar para um exame de imagem que não seria prejudicial para a criança. Então, fazer um ultrassom e fazer esse acompanhamento. Então, caso positivo agora, se der positivo, quais seriam os aconselhamentos que vocês dariam para essa paciente? Se caso for positivo, ela precisa dirigir-se a uma consulta médica, né, com o obstetra, para a realização de acompanhamento de pré-natal. Foi assim que eu coloquei. Perfeito. E se fosse negativo? E se fosse negativo, ela precisaria procurar um outro profissional, né, um médico que pudesse avaliar a função renal dela, né, pudesse avaliar as funções endócrinas para ver o porquê que ela está sentindo essa fraqueza, esses enjoos,
por que ela está urinando com tanta frequência. Então, eu passar pelo clínico, para o clínico encaminhar para um profissional mais especializado. Mais específico. Isso, porque a gente não pode esquecer dos sintomas, né? Ela não pode estar grávida, mas ela tem sintomas que pode estar envolvida em uma doença, em uma né? outra não doença. Em outra. Outra doença não, né? Gravidez sem uma doença. Em uma outra situação. Podem fazer algum acompanhamento em relação à prevenção? Como? Fazer um acompanhamento também. Acompanhamento não, fazer uma orientação em relação à prevenção de gravidez e tal. Aconselhar também levar num ginecologista para ver qual é o melhor método justamente contraceptivo. porque ela tem 19 anos, né? Então, talvez, verdade. né? Se ela tem um risco, eu acho que também seria interessante esse tipo de orientação, né, para paciente. Mas não seria a gente que direcionaria, né? Mas vocês, né, como tem acesso aos médicos que vão entregar os resultados, né, seria o tipo de discussão que vocês teriam com esse profissional de forma importante para ele ter contato, que vai ter contato direto com esse paciente, né? Às vezes, quando a gente entrega no laboratório os exames, né, o paciente vai receber, né, se fosse menor de idade, o paciente de menor de idade, ele nem pode receber o exame sozinho, né? Tem que receber com o responsável. Se ela tivesse com 17 anos, ela estaria com o responsável. Ela, como tem 19, está de buenas. Isso. Mas, por exemplo, se tivesse menor de idade, vocês que teriam que entregar o exame. Né? E ter esses cuidados aí de explicar a situação para os pais, né? E agora, numa recoleta, seria o papel de vocês, ou no pedido de um exame mais conclusivo, pedir autorização para fazer esse exame, né, mais conclusivo, vocês teriam que entrar em contato com o paciente para explicar, né, o porquê, a necessidade ou de uma recoleta, ou de se fazer um exame mais específico, tá? E aí a gente vai para o segundo, né, do rapaz. O que é que vocês me dizem desse teste aí, dele? O dele deu positivo, né? Do AS. Deixa eu ver o que mais. A gente sabe que o hormônio, quando presente no homem, é sinal de alguma neoplasia, né? De algum tumor aí. As possibilidades aí podem ser, podem estar sinalizando aí um câncer de testículo, né? Uma neoplasia de testículo. Mandaria esse cara se tratar para fazer, né? Tratamento pesado pro testículo aí. Mas aí, assim... Não precisa ser testículo, não. Câncer de próstata também tem. Aí, exame de próstata. seria necessário encaminhar para outros exames para ser mais conclusivo, porque exame de urina não é resultado, né? Ele é mais para triagem. Mas quais exames? Então, vocês viram que o cara testou e ele ficou assustado. Chegou lá no laboratório, né? E ficou assustado. Levou essa fitinha para você. Como é que vocês iam explicar para esse paciente por que o dele deu e da amiga dele não deu? O padrão ouro aí é o AFP, que é o alfa-fetoproteína, para poder identificar se realmente existem células neoplásicas. Aí teria que fazer o exame de urina e de sangue para detectar, né? Patógenos ou tumores aí nesse caso. E aí encaminhar ele para acompanhamento com o urologista. A minha atitude com ele seria, assim, tranquilizá-lo, né? Dizer que ele não se preocupe, ele não está grávido, mas ele precisa ser acompanhado por um profissional que vai passar para ele todas as coordenadas, ele vai fazer esse exame, vai levar para o profissional acompanhar, né? Deixar o paciente tranquilo, porque numa situação dessa você não pode assustar a pessoa, né? O cara deve chegar transtornado, tá ligado? Vixe, Maria, eu tô grávida, Jesus, socorro, tá ligado? O que você faz numa situação dessa? E aí depois ele descobrir que ele pode, ele pensar que ele pode ter um câncer, e a gente não tem como ter absoluta certeza disso, né? Depois que a gente vê... E você também não pode pegar a amostra do falar, paciente, né? E sair fazendo o exame porque você quer, né? É diferente do exame que a paciente acima fez, que
É um exame para a gravidez. Então, você pode fazer um exame para a confirmação da gravidez. Mas caso ele tenha, né, o câncer, aí você tem que direcionar. Laura, você começou a falar e acabou sendo interrompida. Falei. Não é que eu achei que ela já tinha acabado, mas era só em relação a. Eu concordo com a abordagem, né? Porque a gente não pode assustar o paciente. Mas em relação ao encaminhamento para o urologista, eu faria pelo menos o PSA, o total e o livre antes, para ter certeza se era alguma coisa em relação a aparelho reprodutor, testículo no caso, né? E se não fosse, eu encaminharia para o oncologista. Só encaminharia para o urologista se fosse se eu já soubesse que era um câncer específico ali de testículo. Porque Mas pode ser aí a gente qualquer cai na questão ética do laboratório, né? Se a gente pode solicitar o exame ou não, né? Para o paciente. A gente não pode, né? Em questão questão do conselho, a gente não pode solicitar. É diferente da gente fazer um exame confirmatório, tá? Mas aí o paciente, se ele for fazer, aí isso já é mais questão financeira, se for fazer com cobertura do plano de saúde, a solicitação aceita somente a médica. Mas você pode, sim, falar com ele que o ideal é ele fazer alguns marcadores, né? E aí, no caso, como alguns já falaram, pode ser câncer de testículo, pode ser câncer de próstata. Realmente pode ser um dos dois, tá? Porque o HCG, ele aumenta quando a gente tem câncer de células germinativas. E o indivíduo, né, ele pode ter na próstata essas células germinativas, como assim no testículo. Então, a positividade desse hormônio, né, é um dos marcadores que pode estar envolvido nesses dois tipos de câncer. E aí, como é que vocês direcionariam? Fazer os marcadores para um câncer de próstata e os marcadores para um câncer de testículo. Alguns já falaram aí PSA, né, por exemplo, né? Qual seria o outro? Alguém já falou aí um outro marcador que pode também direcionar para esses tipos de câncer. Alfa-fetoproteína, professor, AFP. Isso. A alfa-fetoproteína também é um marcador e a gente pode usar também o LDH, tá? Também seria um outro exame que o paciente deveria fazer. Uma consulta com um oncologista, né, ele faria, né, exames de imagem também, tá? Biópsia, se tiver massa tumoral, né, nas duas regiões. Então, a gente tem que pensar não só dentro da caixinha de um laboratório, mas o que é que eu posso juntar com os meus exames laboratoriais? Exames de imagem, porque se tiver um tumor, né, uma massa ali, vai ser direcionado, e a ideia é que se faça, né, uma análise patológica daquele tecido, e aí na análise patológica do tecido a gente pode usar, né, técnicas imunológicas também, como, né, a imunohistoquímica, né, vendo alguns marcadores ali daquele tumor, se tem marcadores, né, de células tumorais envolvidos ali, certo? Então, vamos pensar, né, até porque vocês podem ser direcionados não só a trabalhar no laboratório, mas eu médico e trabalho com imagem, o que é que pode o exame laboratorial me ajudar? Esses marcadores. Ou eu do laboratório, o que é que o exame pode me ajudar, de imagem pode me ajudar? Justamente, né? É o que vocês têm que ser direcionados. E realmente, né, o direcionamento do diagnóstico, né, quem vai solicitar e quem vai estar mais próximo ao paciente tem que ser o médico, e se for câncer, um médico oncologista, né, que vai estar ali avaliando. Professora, bom dia, Neilda. Oi, Aneilda. No caso, a pessoa pode chegar com esse exame de farmácia e solicitar que a gente avalie o exame, ou ela teria, Assim, já iria por isso que a diretamente para o gente médico? por isso que a gente colocou aqui, tá vendo, um município bem do interior, né? Tá. Uma coisa é você ter um acesso, né? Vamos pensar numa realidade que não é a nossa, né? A nossa realidade é que a gente tem um acesso muito mais fácil ao médico. Mas vamos pensar numa realidade do interior, onde as pessoas têm um médico uma vez por semana, né? E você está lá naquele PSF daquele interior. Às vezes a pessoa que vai explicar melhor
a quem está lá no laboratório para esse paciente. Então, pode acontecer uma situação dessa. Não é real no nosso dia a dia, que está num hospital grande, de grande porte. Para chegar até o laboratório, né, existem outros caminhos mais longos. Então, vamos pensar numa situação onde você foi para o interior, foi trabalhar com a população mais carente de informação, de instrução, né, seria esse papel de vocês. A gente tem que, né, muitas vezes, né, pensar no paciente e educação continuada. Né? O paciente, às vezes, ele precisa desse tipo de informação. O paciente, às vezes, não tem nem informação do preparo que ele tem que ter para um exame simples, né? Que não é, muitas vezes, né, passado para ele. Mas não é comum, não, né? Da gente estar num laboratório e chegar um paciente com um negócio desse. Não é comum, realmente. Eu já pensei nessa situação de que a pessoa já chega com o diagnóstico, né? Vai lá no Google, olha e já chega dizendo que tá ainda com tem câncer, isso. entendeu? Não, e se você botar assim, ó, teste, se você botar assim no Google, eu fiz até um teste. Teste de gravidez positivo no homem. Meu Deus, vai direto, já aparece lá. Câncer, câncer, câncer. Imagine um indivíduo desse, né? Olhando no Google, ia pirar. E ele poderia ficar com medo de ir pro médico e querer que no laboratório atestasse para ele já ficar no desespero, né? E já ficasse no desespero. Justamente, né? Tá bom. O nosso papel seria mais na parte de informação. Ok. Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram contribuir sobre esse caso? Não. Interessante, né? Então, vamos lá para o segundo. Caso 2. É o 2, é? Ah, esse é o 2? Ah, é. Não, o 2 foi o de... Não, esse daí é o 3 é o já. 3. Eu que escrevi 2 no arquivo. Peraí. O 2 foi o negócio das hemácias, né? Que eu não vou falar o que é o negócio das hemácias para vocês. Vocês que vão ter que me dizer. Deu entrada no programa de saúde da família paciente, Miranda Priestley, né? 43 anos, gestante, casada, dona de casa, natural e procedente de Salvador. 2 partos, né? 22 e 25 anos atrás, né? Então, bastante tempo. Seu grupo sanguíneo era O, RH negativo. Marido A, RH positivo. Seu primeiro filho era um menino saudável na segunda gestação. O Combis, indireto, apresentou positividade, titulação 1/16. A gravidez foi acompanhada e após 36 semanas de gestação, o parto foi induzido. Durante a terceira gestação, o Combis indireto foi positivo na titulação 1/18, 1/8 e 1/16. Tá? Respectivamente. Uma coleta de líquido amniótico foi feita e apresentou altas taxas de bilirrubina indireta, indicando lise de hemácias. Era para eu ter tirado isso daqui. Na 29ª semana de gestação, uma amostra de sangue foi obtida através da veia umbilical, mostrando um hematócrito de 6,2%, e o normal seria 45%. Acerca do caso descrito, né, a gente vai falar 2 principais pontos. Primeiro, o que está acontecendo com essa paciente e com o bebezinho? Professora, Eritroblastose fetal porque o sangue dela é negativo e não reconhece o sangue do filho. Aí a questão é, eu até marquei no que eu enviei, que o primeiro filho, ok, saiu saudável. O segundo, ele já apresentou a titulação positiva. O que ocorre? Nesse caso, o sangue dela já reagiu
Então, ela deveria ter sido orientada a não ter uma terceira gestação. E ela Porque deveria essa ter sido criança- vacinada. Agora, ela não se Ou ter contaminou sido com ela. vacinada, mas mesmo vacinada, aí eu até coloco também, mesmo tomando a vacina, que na verdade é uma injeção de imunoglobulina anti-D, né? Mesmo tomando essa vacina, ela deveria ter sido orientada a não engravidar pela terceira vez, porque aí essa criança estava apresentando uma doença hemolítica, né, perinatal, ou eritroblastose fetal. E isso acontece quando tem incompatibilidade sanguínea, que a mãe é negativa e o bebê é positivo, né? Que a gente viu que o segundo também tinha essa mesma situação. Só que como o que aconteceu aí? O bebê ele começou a sofrer ataques, né? Dos anticorpos da mãe. E aí, nesse caso, o ideal seria interromper essa gravidez imediatamente, porque essa criança já estava sofrendo. Né? Imagine que ela está com 15% do percentual de hemácia normal. Todo mundo concorda com, Desculpa, com essa não. conduta? Eu não concordo, Laura. Eu também não concordo, professora. Segundo a pesquisa. Bora uma de cada vez. Primeiro Laura, depois Caroline. Peraí. Tá. Vamos lá. Segundo meu outro professor, se ela tivesse tomado a vacina, ela poderia ter uma nova gravidez. Ela estava imune. E, devido ao tratamento, ela pode ter tratamento do bebê com uma injeção, com uma transfusão sanguínea intrauterina. Eu pesquisei que também pode haver isso. E por um tempo, acho que cerca de 120 dias, o bebê estava... não ia acontecer a anemia hemolítica através da transfusão sanguínea intrauterina. Na verdade, já está acontecendo a anemia, porque o hematócrito de 6,2 o indivíduo está quase sem hemácia nenhuma. É uma anemia bem importante aí. Está acentuado. Mas vamos lá. Caroline. Desculpa. É isso que a colega falou, professora. Daria para ela tomar a injeção de imunoglobulina durante a gravidez e ainda dava para fazer transfusão sanguínea. Realmente a criança iria sofrer, pelo que eu pesquisei, ela ainda teria uma anemia. Mas pelo menos não precisaria fazer o aborto e ela também não sofreria tanto. Mais alguém? Eu acho que ela poderia até antecipar o parto, né, Amanda? Quantas semanas mesmo? 29. 29 semanas. 29 semanas. Não poderia antecipar, não. 29 semanas. A injeção teria que ter dado antes. Acho que essa altura não tem muito o que fazer, não. Só esperar. Assim, até para antecipar, teria como antecipar o parto, sim, tá? Porque aí fala, na 29ª semana, a amostra de sangue obtida, né, e tal. Mas caso ela continuasse com a gravidez, né, ela poderia antecipar, no caso, para a 35ª semana, não poderia? Não, até com 29 semanas, 7 meses. Com 7 meses, né, que seriam mais ou menos 7 meses, não é isso? Isso. Poderia sim ter esse prematuro, ele poderia ficar em observação. Em observação, né, incubadora. Poderia sim adiantar o parto, seria uma das estratégias, né? Se fosse mais recentezinho o bebê e ele tivesse em sofrimento fetal, realmente poderia se cogitar um aborto. Mas com 7 semanas, o parto ele poderia sim ser adiantado. Né? Não é nem a palavra correta, né? Mas poderia sim fazer a tentativa de um parto e seria uma das estratégias. Mais alguém que eu só vou falar no final, quando todo mundo falar. Oi. Nesse caso não seria necessário, não? Como? Desculpa, não entendi nada. O RH. Eu dei uma lida rápida sobre Olha, isso. A abordagem, o uso desse antissoro anti-RH que vocês citaram, pode sim ser utilizado, mas o ideal é que não seja utilizado no momento que ela está com o bebê, tá? É depois do parto. E o ideal teria sido no primeiro parto. Após o primeiro parto,
72 horas a gente faz para realmente dessensibilizar, né? E a gente chama de soro, tá, gente? Não é vacina. A gente está utilizando anticorpos monoclonais, então a gente chama de soro, tá? É o termo adequado. Então a gente utilizaria esse soro. A ideia é que fosse feito no no final da primeira gestação, ou seja, depois que teve o bebê, 72 horas, ela receber esse anti-D para bloquear esses anticorpos, né? E tentar modular essa resposta imunológica para que ela não gere células de memória e não fique, né, produzindo anticorpos anti-RH. Numa abordagem onde ela já está na terceira gestação, eu não sei se esse anti-RH ele vai mais funcionar, tá? Porque ela já tem células de memórias. Professora? Entendeu? Era isso que era a minha dúvida, porque uma vez uma professora minha falou sobre isso, mas ela só falou que a mulher teria que tomar na primeira gravidez, depois não faria muito efeito. Então é isso? Poderia utilizar para poder diminuir o título desses anticorpos. Agora me dizer que na próxima gestação, digamos que agora ela quer ter o quarto filho, ela descobriu que ela podia tomar esse soro e ela quer ter o quarto filho. Nesse quarto filho não vai mais acontecer, muito difícil não acontecer mais, porque ela já gerou resposta de memória, né? Foram 3 sensibilizações, ou seja, 3 gravidezes, né, de crianças com Ou RH seja, positivo. a quarta gravidez seria mais tranquila do que as outras duas? Não, continuaria o risco ali. Porque aumenta a sensibilização, aumenta o risco da gravidez. Justamente. Então, essas gravidez, sem ela tentar controlar esses títulos, e a ideia do controle dos títulos, né, desse bloqueio, deveria ser após a primeira gravidez. Se tentar dessensibilizar essa indivídua, né, no primeira gravidez dela. As outras 2 foram gravidez de alto risco, sendo a terceira, olha aqui a gravidade. Claro que eu não coloquei na segunda conta que deu hematócrito, mas o bebê nasceu saudável, né? Na segunda gravidez, ele tá vivo, significa que não chegou numa anemia tão severa quanto está acontecendo aqui nessa última gravidez. Então, essas repetidas gravidez só faz sensibilizar mais a mãe, né? Ela vai estar mais positiva ali, certo? Amanda? Mas fale, tem coisa ainda pra gente destrinchar disso aqui. Fala, Bruno. A segunda gravidez dela, ela não fez nada e o bebê nasceu saudável? Na minha hipótese aqui, né? A primeira gravidez não foi normal, o bebê? Não, a segunda, tô falando a segunda. A primeira foi normal, a segunda também não deu nada de estranho. Aí a terceira que foi o problema. E em diante ela teve que ter a quarta. O bebê ele não chegou a ter uma anemia severa, mas o parto teve que ser feito na 36ª. Sim, deu combos positivo. E deu positivo, isso. Isso. Eles nem falam o RH do filho. Isso. Como? Desculpa, Bruno, eu não entendi. Eles nem falam o RH do filho? Não fala. É porque assim, a minha ideia seria para a gente puxar isso, né? Que as repetidas gravidez, né? Seria, né, algo mais grave para essa paciente, né? Vamos entender que o segundo paciente, o segundo bebê nasceu normal. Fale, alguém estava falando aí. Pensava que a perturbação fetal era morte na certa. Oi, fala, Bruna. Bruno. Já tô ficando estressada. Então, nesse caso, ela pode ter tido as 3 gestações, sendo que ela se contaminou na segunda, por exemplo. A primeira, ela pode ter tido um parto normal. Aí não houve a contaminação sanguínea. No caso, contaminou na segunda, por um parto cesáreo, e essa é a terceira. É isso? Sim, tá? Mas é só o termo inadequado. A gente não fala contaminação se não é micro-organismo, não, tá? A gente chama de sensibilização, reagiu, né? Cura, no caso, Oi, desculpa, Bruna, não entendi. Para poder acontecer a eritroblasose fetal, ela não tem que o bebê não tem que se contaminar com o sangue da mãe? Não, é ao contrário. A mãe, ela tem que ter contato com o sangue do bebê. Do bebê. Tá? Isso.
Tá. O que é que acontece? Vamos pensar como é que acontece na doença. Vamos lá, para vocês não ficarem tão confusos. A mãe, né, ela teve lá toda a gestação, né, ela pode passar imunoglobulinas para o bebê. Qual a imunoglobulina que a gente consegue atravessar a placenta? IgG. Ou seja, você tem que ter uma sensibilização num tempo maiorzinho para começar a produzir IgG, certo? A primeira que produz é a IgM, mas não está passando para o feto. No momento do parto, tá? A mãe, ela pode ter contato com o bebê. E no caso de um parto de uma criança que é RH positivo, né, e a mãe RH negativo, a ideia é que nem faça o parto normal, que no momento do parto normal pode acontecer, né? A ideia é que se faça uma cesárea, né, para evitar mais o contato. Mas numa cesárea ainda pode ter contato? Pode, né? E o que acontece? No momento que a mãe tem contato com o sangue do bebezinho, né, o bebezinho ele é RH positivo. O que significa dizer? Que na hemácia lá do bebê, ele tem a proteína RH, mas na hemácia da mãe não tem, porque ele é RH negativo, certo? Então, no momento que ela tem contato com as hemácias do bebê, e esse bebê é RH positivo, o que vai acontecer? Vai acontecer uma sensibilização do sistema imunológico dessa mãe. No momento que ela identificar uma proteína que ela nunca viu na vida, aquilo vai ser tido como algo estranho. E algo estranho para o nosso sistema imunológico, que é que ele entende que deve ser destruído. Então, a mãe começa a produzir, né, componentes imunológicos para destruir essa proteína RH, tá? E um desses componentes, né, seria as imunoglobulinas, tá? E no caso, IgG. Na primeira gestação, né, se a mãe nunca teve contato com o sangue RH positivo, é uma gestação tranquila, tá? Porque nunca teve contato, ela não vai desenvolver, não vai ser sensibilizada, então não vai desenvolver uma resposta imunológica. Mas já na segunda gravidez, ela já foi sensibilizada, né? E diferença de 3 anos, né? As gestações, né? Os dois partos, 22 anos atrás, 25 anos atrás. Então tem uma diferença de 3 anos ali. Então é um tempo ainda que eu tenho uma resposta imunológica ali ativa, mesmo que eu não tenha mais contato, né? Ela vai ter já gerado essa resposta de anticorpos antifator RH. Então, esse é o grande problema. Que é que deve ter acontecido na segunda gestação, quando a gente fala. Primeiro, que teste é esse combis indireto? Que é que ele analisa? Todo mundo já viu isso. Tanto quem está vendo imuno agora, quanto quem já viu. Ele vê se a mãe tem anticorpos anti-RH. O indireto? Ok. Então, ele vai testar, né, a positividade do indivíduo, né, ter esses anticorpos anti-fator RH, tá? E quando eu falo de uma titulação 1/16, o que significa dizer isso aqui? E na diluição, né, professora? Foi diluído até 16 vezes e ele ainda apareceu. Então, a sensibilidade dele é maior, né, do que 1/8. Ou seja, diluindo 16 vezes, né, o volume 16 vezes menor de soro, né, significa que ainda tem anticorpos anti, né, fator RH. Então, a mãe, ela tem um título, de uma certa forma, mais aumentado. Então, talvez a conduta, né, desse obstetra de induzir o parto, né, ainda nesse bebê, justamente para evitar, né, um sofrimento fetal no momento que a mãe já estava produzindo. Mas o bebê, nesse caso, não tem essa informação. Mas o bebê, nesse caso aqui, ele não chegou a desenvolver uma anemia, né, presente nesse caso, tá? Já aqui nesse bebê, rapidamente, esse 1/16 foi com 36 semanas, tá?
18 que deu pró. positivo. 18 Não, semanas. aqui. Não, Não, o aqui é segundo foi na terceira 36. gravidez. Na terceira. Eu tô falando nesse aqui ainda na segunda gravidez. Tá. Então, já tinha um estágio de desenvolvimento muito maior, né, desse bebê. Então, não tinha tanto problema, né, de ter a indução do parto. Tá? Já aqui no terceiro, novamente se fez esse combis e deu, né? E esse aumento, né, desses anticorpos, e com o aumento de semanas, estava havendo esse aumento dos títulos. Significa que a mãe está produzindo mais, está tendo uma reação maior. E correlacionando lá com já 29 semanas, o bebê com esse hematócrito é baixíssimo. Primeiro, o que é o hematócrito? Que exame é esse? É o exame que verifica a quantidade de hemácias que a pessoa tem, né? Como assim a quantidade de hemácias? Percentual de hemácias, de eritrócitos. Em 1 ml, né, de sangue. Ou seja, 100% é 1 ml. E normalmente, né, a gente tem quase que 50%, né, do nosso percentual de sangue é de hemácias. Por isso que o normal é 45%. Mas o indivíduo ele só tem 6,9% de hemácias nesse total de sangue. De 45, então, ou seja. Isso. Então, o que está acontecendo com esse indivíduo? Que tipo de anemia é essa? Correlacionando com esse dado de bilirrubina indireta, que tipo de anemia está acontecendo no bebê? Anemia hemolítica? Anemia hemolítica. Isso. Uma anemia hemolítica, né, causada pelos anticorpos anti-RH. Amanda, e aqui... Oi, fale. Oi? Em relação à transfusão intrauterina, no caso, o bebê vai receber sangue positivo para ficar negativo? Acho que foi isso. Ele tem que receber fator RH negativo, porque ele precisa que as hemácias continuem vivas ali, né, sem haver destruição dessas hemácias. Se ele começar a receber hemácia fator RH positivo, vai continuar a hemólise ali, tá? Então, ele tem que receber hemácias fator RH negativo com o grupo ABO correspondente do bebê, tá? Se ele continuar recebendo, se ele for receber transfusão sanguínea de fator positivo, você só vai estar dando mais, né? É que eu entendi errado. A intuição é que mude o fator positivo para negativo. No caso desses que foi passado da mãe. Repita aí, que no final falhou, eu não entendi, desculpa. Bruna? A intuição é que o sangue positivo saia, então, e fique o negativo, é isso? Não, sair não vai sair, porque essa é na genética do paciente, ele vai continuar produzindo hemácias, né, fator RH positivo. O que é que você vai estar fazendo doando essas hemácias fator RH negativo? Você está dando ali aquele bebê uma sobrevida de 120 dias das hemácias dele, né? Que ele consiga, né, se manter com a quantidade de hemácia pelo menos de 90 a 120 dias ali. Mas você não vai conseguir mudar o DNA dele, o sangue dele não vai mudar para fator RH positivo. Mas você doando o sangue fator RH negativo, você está dando a possibilidade dele sobreviver até, né, o tempo que ele consiga ficar lá no útero da mãe, ou no momento que ele está ali no UTI neonatal, lá na incubadora, que ele consiga sobreviver com as funções dele. Ele sabe que a hemácia é extremamente importante, né, para oxigenação dos diversos tecidos. Então, o indivíduo que está em formação e tem 6,2 de hemácia, né, circulando ali, é praticamente nada, né? Então, a ideia dessa transfusão justamente é para você conseguir segurar a sobrevida ali daquele bebê, para que ele consiga se recuperar, né, ser diminuído esses títulos de anticorpos que já estão ali, que já foram passados da mãe, e aí ele se recupere, né, e faça como eu disse, esse clearance desses anticorpos, tá? Mas ele vai continuar sendo um RH positivo, tá?
Amanda, Deixa eu ver, tinha outra coisa. Fale, que eu lembro. Que eu outra estou coisa com que uma eu queria dúvida aqui. Digamos falar. que a indução do parto seja feita e tenha sucesso. Esse bebê, ele depois de passar, claro, pela UTI, de fazer uma terapia medicamentosa para normalizar o hematócrito dele, esse bebê vai poder ser amamentado? Pode, não tem problema não. Porque os Normalmente? anticorpos que o bebê recebe na amamentação são do tipo IgA, né? E normalmente os que são anti-imunoglobulina, né? São O os IgG. IgG, né? Entendi. Mas, assim, tudo depende do estado do bebê, da mãe também. Da mãe, isso. É uma coisa que tem que, né, ser avaliada. Talvez a alimentação tem que ser uma alimentação parenteral, né? De multimistura não, né? Mas daquelas soluções que são ali formuladas, né? Para bebê em UTI. Aí depende de toda a clínica do paciente. Então, é uma coisa mais abrangente, né? Mas, assim, não teria como passar na amamentação esses anticorpos, não, tá? Então, passada essa fase de UTI, o bebê poderia ser amamentado normalmente, né? Pela mãe. Sim. Claro que com avaliação médica, né? Dos fatores de risco ali, que a mãe pode estar trazendo ao bebê ou não. Mas, assim, olhando na cinética imunológica, não teria esse prejuízo, porque na mama a gente tem IgA, tá? Na mama não, no leite, desculpa. E por que essa diferença? Porque eu citei aqui essa bilirrubina indireta, porque deixou bem claro, era para ter tirado não era para ter colocado esse indicando o líquido de hemácia, que era para vocês terem pensado nisso aí. Acabei dando dicas, tá? Eu nem parei. Né? Porque, primeiro, você sabe qual é a diferença de uma bilirrubina indireta ou uma bilirrubina direta e indireta, ou conjugada ou não conjugada? Qual seria essa diferença? Por que eu destaquei que seria bilirrubina indireta? Meu cérebro bugou, peraí, rapidinho. Não, assim, uma parte aí eu não vi a bioquímica ainda. Hemácias, né? Como? Alguém falou aí, eu não consegui ouvir. Uma destruição de hemácias. Porque assim, a gente vai ter, né, dentro da hemácia, o que a gente chama de hemoglobina, né? No momento que a hemácia, né, que a quebra dessa hemácia, né, e a quebra dessa hemoglobina, ela é transformada, então, em bilirrubina, tá? E quando essa bilirrubina, ela passa pelo fígado, ela vai ser, então, conjugada. E essa conjugada para facilitar o transporte dela, né, seja lá para formar uma nova hemoglobina, ou para ser transportada lá para a urina ou para as fezes, né, ela vai, então, ser ligada a uma proteína para facilitar esse transporte de bilirrubina. Essa bilirrubina que passou... No caso da indireta, Peraí, rapidinho. Tá? Essa bilirrubina que passou pelo fígado, né, que teve essa modificação, a gente chama de bilirrubina direta ou conjugada. Essa que ainda não passou, que só foi ali ainda no momento que houve destruição da hemácia, é o que a gente chama de bilirrubina indireta. Certo? Pode falar. Ou seja, ela sofre uma lise, no caso de destruição dela, e depois vai transportada para o fígado, é isso? A gente tem esse transporte. Então, no momento inicial da metabolização, né, pré-hepática, né, pré-fígado, ela vai ser indireta. No momento que ela passa, é metabolizada lá no fígado, ela não é mais indireta, ela é chamada de bilirrubina. No caso, o sistema normal dela é que ela seja destruída lá no fígado, não é isso? Isso. A ideia é que seja essa. Essas estão sendo destruídas nos vasos, vamos dizer. E aí você vai ter esse aumento no soro, né? Essas altas aí, taxas. nesse caso, ela se torna um marcador. Ela se torna um marcador, né, professora? Importante. Isso. Porque essa substância, ela é um marcador importante. Ela só se forma quando tem destruição de hemácias, né? Então, ou também obstrução hepática, mas isso aí é outro caso.
tá? Mas quando é um dos marcadores, sim, de destruição de hemácias extrahepática, né? Fora do fígado. Fora do Tá? fígado. Entendi. Isso. Mas aí, Tá? nesse caso, o baço também, ele vai... Porque as hemácias, elas também vão para o baço para serem destruídas, né? Também, mas aí a bilirrubina é transportada para o fígado, mesmo que elas sejam lá destruídas no baço também. Tá? A metabolização entendi. da bilirrubina se dá no fígado. Se dá tá? no fígado. Isso. Entendi. Quando você tem essa substância, né, formada fora do fígado, então significa que existe algum comprometimento de hemácias. Isso, né? Ou, como eu falei, a obstrução hepática, que você pode ter a falta de metabolização e aí ela começa a ser liberada no sangue, tá? É uma das formas também que a gente indica problemas hepáticos, tá? Mas aí eu tendo combis e bilirrubina indireta aumentada, né? Eu sei que não é problema hepático, Não o tem nada problema de fígado. né? Não é nada de fígado, o problema é anemia hemolítica, né? Uma anemia por destruição das hemácias, tá? Nesse caso, Importante vocês terem ideia, porque vocês que não viram bioquímica, tá? Vocês vão lidar e a gente, para fechar muitas vezes um diagnóstico, a gente nunca tem um exame só, tá? A gente sempre tem que ter mais de um marcador, porque às vezes um marcador individual, ele pode significar mais de uma coisa, mas quando eu correlaciono com outro, eu consigo fechar. Alguém que eu interrompei, por favor, pode falar. essa questão da bilirrubina é muito interessante, principalmente relacionada à anemia hemolítica, porque um dos principais sintomas apresentado pelos pacientes neonatos é a icterícia, né? Mas, boa. E a icterícia ali, então, está mostrando que o paciente está com um nível muito alto de bilirrubina não conjugada. E o que eu observei nas UTIs neonatal, principalmente lá na maternidade Sila Balbino, foi a fototerapia. É bom, né? Para pacientes que têm anemia hemolítica com a icterícia, né? Porque justamente essa bilirrubina, que ela acaba, né, com esse aumento, a gente vê esse depósito nos tecidos, nas escleróticas, e é o que a gente chama de icterícia. Pela bilirrubina, ela ser fotossensível, né, ela se degrada com a luz, tá? E isso é até um dos cuidados que a gente tem que ter com a amostra de urina, que eu vou dosar a bilirrubina, por isso que a amostra de urina ela não pode ficar exposta à luz, justamente para você evitar essa quebra, né, redução de bilirrubina na urina, porque ela é fotossensível. Uma das terapias do bebê, né, para diminuir essa icterícia, é a fototerapia lá. E se o bebê, agora o bebê ele pode nascer ictérico sem ter nenhum problema. Aí o que é que o médico indica, né, para que a mãe faça com o bebê todo dia? Banho de luz. Banho de sol, né? Pela manhã. Pela Banho tarde. de sol. Isso. Banho de sol para poder diminuir essas taxas de icterícia dessa bilirrubina que se depositou nos tecidos, tá? O legal de vocês terem essa convivência, às vezes, com o paciente em hospital é justamente para vocês verem esses casos são reais, né? Obviamente, né, isso aqui é uma paciente que não teve o aconselhamento direito, né? Ela está tendo uma gravidez de alto risco, né? A ideia é que ela não tenha mais o quarto filho, porque a criança ela vai ser extremamente exposta. Eu não consigo mais eliminar essas células de memória nessa paciente. A ideia é que ela não tenha mais bebezinhos, né, porque o bebê vai ser extremamente suscetível a desenvolver. A não ser que o bebê, né, tenha a sorte de ser RH negativo, mas ela já deu 3 tiros, né, os 3 foram RH positivo, aí coitada da próxima criança. Mas se for RH Ou então positivo, ela muda também. de marido, professora, porque... muda... Gostei, é uma boa estratégia. Nossa, mudar de marido, meu Deus. Eu acho uma ótima solução. Melhor opção. Né?
Gostei. Tem que ser um QRH negativo mesmo, né? Pra poder não ter a recombinação genética. Pois é. Faz uma tipagem rapidinha e ótimo. Aí vê assim, ó, pode ser, é um bom candidato ou não é um bom candidato, né? Nossa, seletiva. Você não, você sim, você não, você sim. Isso. Faz anamnese. São Faz anamnese antes de começar a namorar. Pois é, né? Agora isso aí me lembrou a situação de Sofia, que ela tem traços. Como é que seria o primeiro encontro dela? Perguntar se ele tem traços também, senão não daria certo. Eu também tenho traços. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse caso? Não? Vamos pro 3, Caso então. encerrado. Caso encerrado. Mas hoje não era até o 2? Era? Tem o tireoide, Carol, ainda. É o que, amiga? É porque a gente tem tempo ainda para falar do 3. Sei lá, me empolguei. Se empolgou. O 3 é bem legal, tá? Porque vocês têm que saber um monte de exame bioquímico aí. Vamos lá. Que eu escrevi caso 2, mas caso 3, né? Paciente, né? Erin Ripley, 46 anos, sexo feminino, estudante de nutrição, atendida na clínica da instituição, procurou atendimento com finalidade de diminuição de peso por problemas de saúde. Relatou, né, feito tireoidectomia. O que seria isso aqui? Ela fez a retirada da tireoide. Tireoide. Pronto, né? Há 3 anos atrás, né? O que possivelmente, né, desencadeou toda a história clínica dela de, né, hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2 descompensada, obesidade, dislipidemia e discorrer sobre esses exames. Então, é uma paciente que tem todas essas doenças aqui. Patologia. Quais são os exames, né, que devem ser feitos para acompanhamento, ou para diagnóstico, ou para prognóstico dessa paciente? Primeiro, diabetes tipo 2 descompensado. Agora que eu tô vendo, o Landim repetiu esse caso clínico, velho. Meu Deus do céu. A gente fez esse caso clínico com o Landim do lado dos 8 que ele passou, tá? E repetiu de novo. Oh, meu Deus. No caso, de baixo para cima, diabetes tipo 2, aí seria que teria que avaliar a glicose e a insulina. Só isso? Hemoglobina glicada. Isso. Tá? Além, né, de acompanhamento de glicose total, outro exame aí que alguém falou e saiu correndo, né, é hemoglobina glicada. Tá. O que seria essa hemoglobina glicada ou glicosilada? Sei lá, depende do laboratório. O que seria isso? Quando avalia a glicose presente ligada à hemoglobina nos últimos 90 dias. Como ela tem uma forte ligação, dá para ver. Mas o que significa dizer? Por que a glicose se liga à hemoglobina? O que é que acontece com essa paciente? Glicose e hemoglobina, qual é a correlação? Vamos pensar. O pessoal do 2 e do 3 já viu bioquímica. Não me decepciona. E aí? Quando a gente tem, né, episódios de aumento de índice glicêmico acima, né, de 200 miligramas por decilitro, a gente tem essa ligação, né, covalente, ou seja, uma ligação irreversível entre a glicose e a hemoglobina. Né? Então, elas têm afinidade. No momento que você tem essa alta, acaba que a glicose se liga lá à hemoglobina. Claro que
a hemácia ela precisa de glicose para gerar ATP, gerar energia. No momento que a glicose está entrando ali, você tem essa alta, vai começar a entrar muita glicose na hemácia, acaba tendo essa alta ligação. E uma ligação que não se rompe. Então, eu consigo dosar lá na hemácia do paciente essa quantidade de glicose. E isso me diz o quê? Né, como a Catarina falou, os índices glicêmicos a 90 ou até 120 dias atrás. Então, eu consigo ter ideia desse paciente, o quadro dele, né, fazendo uma retrospectiva. Como é que foi o índice glicêmico dele? Né? O que é que aconteceu a 90 a 120 dias? Então, a quantidade de hemoglobina glicada, a gente consegue correlacionar a média, né, de glicose sérica que tinha nesse paciente. Então, um exame extremamente importante. Além de você ter a ideia naquele momento, naquele dia antes do exame, mais ou menos, ou naquela semana, mais ou menos, do exame, que é o que vai te dizer a glicose em jejum, né, ou a glicose pós-prandial, que você vai ter ideia, ou a dosagem de insulina também, para você saber e, como já falaram, né, enquadrar. Eu tenho que ter ideia de como é que está esse paciente lá atrás, tá? Como é que está esse quadro desse paciente há 120 dias ou 90 dias atrás, para eu poder fazer o ajuste. A gente não, né? Mas o médico fazer o ajuste ideal da dose de insulina ou então da dose de medicamento, que tem algumas, principalmente, né, no caso de diabetes tipo 2, normalmente é o problema no receptor, tá? Então, ele vai ter que usar medicamento para aumentar a afinidade do receptor para conseguir dar entrada da insulina nas diferentes células. E na tipo 2, o grande problema, né, é mais no receptor, o receptor de insulina, né, ele não está funcionando tão bem, né, então eu não consigo entrar glicose muito bem, aí eu vou ter que ter um novo carreador, e esses carreadores, né, é o uso de um determinado medicamento. Então, a glicose, hemoglobina glicada, é importante exame, e porque me diz, né, do quadro desse paciente durante esse tempo, certo? Além disso, a gente tem, né, a ligação dessa glicose a proteínas circulantes, né, como a albumina. Então, a gente vai ter o exame de frutosamina, né, que está envolvido também essa ligação de glicose a essa outra proteína. Também exames importantes, né, e que vão ajudar no quadro de acompanhamento da diabetes, certo? E ajudar nas condutas médicas. Dislipidemia, tá? O que é que deveria fazer nesse caso para acompanhar a dislipidemia dessa paciente? Dosagem de colesterol total. Só colesterol total? Triglicérides também. Colesterol total, triglicérides. E se o total está aumentado, eu posso ter... qual é a fração que é mais importante para eu saber? Se eu só estou vendo o total aumentado. E aí? LDL. LDL. Então, não adianta eu fazer só o colesterol total. Eu tenho que fazer o colesterol total e as frações. Então, sim. Certo? Quais são as frações? LDL, HDL. Então, LDL, HDL, né? VLDL e também a dosagem de triglicérides, porque eu também tenho ideia, né, desses distúrbios de lipídios nessa paciente. E se tudo é alterado, né, aumento de triglicérides e aumento de colesterol LDL, qual é a conduta que esse paciente tem que adotar agora? Aí ele provavelmente vai ter que usar a heparina e vai ter que fazer um controle alimentar também. Vai ter que usar medicamentos, né? Que aí a conduta aí tem que ser médica, quem receita medicamento é o médico, a conduta médica, onde ele vai receitar medicamentos onde controle, né, esses níveis de triglicérides e de colesterol. Aí ele vai ter que usar duas classes de medicamentos diferentes, né? Alguns controlam os níveis de triglicérides, outros controlam os níveis de colesterol. Aí teria que fazer e, de maneira importante, né, porque são doenças metabólicas dessa paciente, a alimentação e hábitos de vida, né, são totalmente necessários serem modificados, né?
Então, não adianta só encharcar de remédio, mas os hábitos de vida, eles não serem modificados. Hipertensão arterial, qual seria a conduta para essa paciente, para avaliação da hipertensão arterial? Não tem exame laboratorial para isso, né? Tem que ser aferido e, a depender, a utilização de medicação e acompanhamento eterno. Justamente, né? A gente não tem um exame no laboratório que vai dizer que tem aumento de pressão, né? Vai ser aferido e tem exames também de acompanhamento, como o Holter, né? Que vai estar medindo, aferindo a pressão arterial durante o dia dessa paciente, vai ver que tem picos, reduções, e aí ela teria que ser direcionada. Então, o laboratório, nesse caso, não poderia ajudar nesse diagnóstico. A única coisa é que se tem uma diabetes descompensada, isso pode estar acarretando também na descompensação da pressão arterial. Né? Tudo pode estar ali, então, conectado. E obesidade? Tem algum exame no laboratório que pode ajudar nesse caso? Para obesidade? Alimentação, mudar a alimentação, fazer exercício, seria mais indicação de tratamento, né? Não sei se tem algum exame para obesidade. Tem aquela... Não, bariátrica já é cirurgia. Professora? Oi, Rose. Pode falar. Oi. No caso, eu sugeri que ela procurasse um nutricionista para fazer acompanhamento de IMC, para diagnosticar mesmo, e bioimpedância também, que vai medir todos esses fatores do corpo, e endocrinologista. Perfeito. Então, laboratório, a gente não tem como fazer esse acompanhamento, mas como é que pode se ver? Professora? Né? Avaliação de IMC, avaliação, né, de quantidade, porcentagem de gordura, que seria, né, o exame de bioimpedância, né, estaria avaliando. Então, essa paciente é um caso, né, multidisciplinar. Você vai ter o laboratório junto com outros profissionais para poder fechar esse diagnóstico. É isso que vocês têm que ter a percepção. A saúde, ela é uma engrenagem, tá? E se uma peça não está ali, né, as outras não vão funcionar tão bem. Então, a importância de cada pecinha, né, multiprofissional, tendo que trabalhar para eu poder acompanhar e resolver um caso de uma paciente, certo? Fale, Elisângela. É o seguinte, existem sim alguns exames que vão avaliar por que a pessoa está desenvolvendo a obesidade metabólica, que é o exame de grelina e lepetina. Só que esses exames, geralmente, eles não são cobertos pelo plano, são exames caros, né? E que, assim, geralmente é o médico ortomolecular, ele solicita esses exames para poder avaliar a conduta de tratamento, né? Mas, assim, olhando pelo lado da população normal, assim, a gente já consegue avaliar pelo IMC, né? E por todas as questões, todo o histórico do paciente, que o ideal seria fazer um acompanhamento nutricional para perder peso, né? Foi, inclusive, a primeira queixa dela, né? Não, mas no caso da grelina, a leptina, é mais para você ter a avaliação do fundo que está fazendo o desenvolvimento dessa obesidade, não para poder dizer assim, ó, a indivíduo é obeso. Obeso, a gente vê a questão de obesidade justamente por diâmetro do abdômen, né? Essas coisas, assim, essa avaliação. Né? Mas esses são intervenções. É isso, para direcionamento de tratamento é diferente. Estou falando em relação a diagnóstico, tá?
Mas direcionamento e tratamento, você tem que saber o que é que tem por trás daquela paciente. É problema porque às vezes a psicológico? pessoa faz de tudo, não consegue perder uma grama e não sabe o que está acontecendo. Por exemplo, ela já tem problema endócrino, que mexe com todo o metabolismo. Né? Se ela, por acaso, esquecer um dia de tomar o T4, ela desregula todo o hormônio dela, né? Aí você ainda vai falar dessa parte, né? Mas essa parte é importantíssima para ela perder peso. Então, justamente seria o último tópico, né? Que o grande problema, né, de algumas dessas síndromes, principalmente quando a gente fala de obesidade, né, dessa paciente, é o problema que ela teve que retirar a tireoide. E o que tem a ver a tireoide com a obesidade? Qual a relação de tireoide e obesidade? Sim. Porque o hormônio secretado pela tireoide é o hormônio que controla todo o nosso metabolismo, né? Então, se a gente não tem esse hormônio, a gente precisa suplementar ele. A gente não pode viver sem o T4 e o T3. Isso. Né? Pode causar sérios problemas, inclusive a pessoa pode ir a óbito se ela não estiver secretando ou repondo esses hormônios. Então, é em função dessa problemática toda dela já com a tireoide, ela deve ter desenvolvido a obesidade, né? E todos esses problemas aí. Ô, professora, também não tinha que dosar cálcio e vitamina D, já que ela fez a retirada total, que pode levar a hipocalcemia, né? Ainda tem, né? Então, uma pessoa extremamente complicada, né? Que está desenvolvendo todas as consequências de uma retirada de tireoide, né? O que tem aqui, o que possivelmente desencadeou as outras condições clínicas, né? Ela retirou, então eu tenho que fazer um acompanhamento, como eu falei, multiprofissional. Ela tem que ter acompanhamento do nutricionista para a alimentação dela ser melhorada. Ela vai ter que usar medicamentos importantes para o resto da vida. O medicamento que vai ter que controlar agora a diabetes desenvolvida, medicamento que vai ter que controlar a pressão arterial, né? Medicamento para controlar distúrbio de lipídios, tá? E medicamentos para controlar, né, os problemas metabólicos desenvolvidos pela falta dos hormônios produzidos pela tireoide. E, né, como Yara falou, muitas vezes eu posso ter até outras coisas além disso aqui, como problemas, né, no aumento de cálcio, e essa paciente pode estar ali desenvolvendo também osteoporose, né, porque ela precisa, né, do paratormônio, que no caso também vai estar reduzido, e vai ter redução de cálcio, né, sérico, e às vezes cálcio também ali nos ossos, desenvolvendo uma possível osteoporose também. Tá? Ok? Mais alguma colocação que vocês queiram sobre esse caso clínico? Aprenderam coisas novas, né, sobre os pacientes? Muita coisa nova. Ah, Maria, cabeça tá doida. Figura. Algo que vocês queiram complementar sobre esses pacientes? Algo que vocês queiram discutir? Alguma dúvida que ficou nesses 3 casos clínicos? Não, nada? Quem não conseguiu falar nada? Ninguém? Eu fiz uma interpretação totalmente diferente, próprio, porque eu achei que quando ela fez a retirada da tireoide, ela poderia não ter usado os medicamentos, né, as doses de hormônio que são necessárias, e aí houve a desregulação, no caso, aumento de peso, todas essas doenças, mas que é outro caminho. Também é uma possibilidade, porque a coisa não tá bem aberta, né? Então pode, provavelmente, né, não usou o medicamento, não tá regulando, e aí desencadeando todo esse processo. Olha aqui, né, são 3 anos de diferença. Então, imagine aí a paciente 3 anos sem regular esses hormônios, ela pode sim chegar a acarretar
né? Todas essas possibilidades. Ou a dosagem, né, tá usando, mas a dosagem do hormônio não é a dosagem ideal para ela. Então, isso também deve ser avaliado. Não está errado sua interpretação, não. É fundamental aí o acompanhamento do endocrinologista, né? Fazendo exames periodicamente para poder avaliar se a quantidade de T4, no caso, está sendo suficiente para suprir as necessidades dela. Isso. Acho que foi Roseli que falou, né, sobre essa questão do endocrinologista. Então, é um paciente aqui, coitado, que tem que tomar um monte de medicamento diferente e ir para profissionais diferentes e ambientes diferentes para estar fazendo acompanhamento, né, dos problemas pós-retirada da tireoide dela. Ok? Professora, eu também considerei uma cirurgia bariátrica, mas agora eu fiquei na dúvida porque ela não tem mais a tireoide, não produz mais esses hormônios que ajudam no controle aí do peso corporal. O que a senhora acha? Eu acho que sim, seria uma paciente complicada para você fazer uma intervenção cirúrgica. Né? Paciente com pressão arterial descompensada, diabetes tipo 2, né? Problema de dislipidemia. É um paciente extremamente complicado para submeter uma Aí vai cirurgia. acabar de matar a pobre coitada. É. Então, o problema são todos esses fatores que desenvolveu, então ela vai ter que, né? Agora a gente muito, também não sabe se ela é muito. realmente muito gorda, né? A gente não sabe se ela é realmente obesa extremamente ou só quer diminuir um pouquinho a barriga para dizer, tô ficando fitness, tá ligado? Mais ou menos isso. Não, mas a obesidade é uma pessoa que está acima do que é normal, né? Não é só questão estética, né? Mas coisas que podem ser modificadas em um quadro onde se controle a alimentação e como é que eu posso dizer? E os hábitos de vida. Ela tem que fazer atividade física também. Mas é isso, Pro. A bariátrica não é indicada quando a pessoa tem uma obesidade mórbida, tipo, muito excessiva de gordura? Aí seria, né, uma coisa que ela não consiga resolver com outros, né, métodos. Outros fatores, né, outros métodos. Mas ela não seria uma paciente ideal para poder submeter à cirurgia, não. Ok. Na minha opinião, a bariátrica é a última instância. É aquele paciente que praticamente não consegue se movimentar. Isso, que não consegue se entendeu? movimentar. É o último caso mesmo, tá ligado? É a última instância total. Porque, mas assim, isso ela é tão... traz também muitos malefícios para o paciente. O primeiro deles é que ela não vai conseguir nunca mais secretar a quantidade suficiente de ácido clorídrico. Então, essa paciente vai ser uma paciente sempre, a vida toda, que vai ter deficiências nutricionais. Nunca mais vai ter saúde essa pessoa, verdade. entendeu? Ela começa a ter problemas vai ter desbiose intestinal, absorção de ácido fólico, absorção de ferro. Ela começa a ter esses problemas nesse sentido. Problemas com produção de insulina também, tá? São pacientes que facilmente eles vão ter hipoglicemia, né? Acontece muito em quadros, né, de hipoglicemia. Então, você tem outras consequências que, no caso dela, pode ser prejudicial, sim, fazer uma bariátrica, principalmente, né, porque já tem outras doenças metabólicas. Então, não é um paciente indicado para bariátrica, não. Mesmo que ela já esteja outros problemas, ela vai ter que tentar resolver. Cirurgia não seria, né, uma solução viável para ela, não. Ok? Ok. Mas alguém também, quando eu aperto aí, vocês liberam mais alguma coisa que a gente possa discutir. Como assim apertar a mente da gente para poder responder? Mais alguém? Não? Nada? Você já sabe como é que vai ficar a nossa situação do estágio? Então, não sei